18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. Boa noite pra você que está ligado na 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa aí no melhor Mix do Brasil. Estamos começando mais uma edição do programa 18 horas e hoje é terça-feira, hein? Terça-feira, dia 16 de novembro. O ano é 2021. Boa noite, Karine Leão. Tudo bem? Tudo certinho? Tudo certinho. Muito boa noite, Carlão. Boa noite pra você, sintonizado aqui em 100,7. Estamos juntos até as 7 da noite aqui no programa 18 horas e vai agora aquele salve pra galera do aplicativo Mano e também pra você que nos acompanha ao vivo e em cores no Instagram, no @18 horas news. 18 horas. Bom, vamos aos destaques do programa 18 horas desta terça-feira. Policiais militares e bombeiros rejeitam um reajuste de 3,3% anunciado pelo governador Wilson Lima. E começaram hoje as apostas para a Mega Sena da virada, né? A nossa equipe foi às ruas para saber como é que o Manauara gastaria esse prêmio de 350 milhões de reais, que é o maior prêmio da história. Os trabalhadores de Manaus devem usar o 13º salário para pagar dívidas. Essas e outras notícias, os principais destaques desta terça-feira, você confere a partir de agora em mais uma edição do programa 18 horas aqui no melhor Mix do Brasil. Você está ouvindo Mix 18 horas. Olha aí, os casos de Covid continuam subindo em níveis preocupantes. Aqui no Amazonas, as pequenas cidades de Jutaí e Boa Vista do Ramos enfrentam um novo pico da doença. São dois municípios que têm grande parte da população formada por indígenas e que apresentam índice baixo de vacinados. Pois é, e por conta desse aumento de novos casos, o secretário de Saúde do Amazonas, Anuar Samad, disse que enviou equipes médicas para os dois municípios de Jutaí e Boa Vista do Ramos, após as cidades apresentarem aumento no número de casos de Covid-19. Boa Vista do Ramos entrou em alerta e a Prefeitura Municipal admitiu que a cidade está enfrentando um novo pico da pandemia. E a situação também piorou lá em Jutaí. No dia 8 de novembro, por exemplo, a cidade registrou 87 novos casos de Covid-19, bem mais que a capital, bem mais que aqui em Manaus, Karine. Pois é, um outro fator, Carlão, que preocupa a Secretaria de Saúde do Estado é o fato das duas cidades terem forte presença indígena e um baixo índice de pessoas imunizadas contra a Covid. Em Jutaí, por exemplo, foram aplicadas pouco mais de 16 mil doses. Em Boa Vista do Ramos, esse número sobe para 20 mil. É por questões aí religiosas, questões de crenças, muitos indígenas se recusam a vacinar. E agora, com uma baixa cobertura vacinal, os casos começaram a explodir. E sem a vacina, a chance de apresentar os sintomas graves da doença são bem maiores. Sem dúvida alguma, Carlão. E vale destacar aqui que o Amazonas tem mais de 500 mil pessoas com 12 anos ou mais que não tomaram nenhuma das doses da vacina, tá? Só que em Manaus são mais de 140 mil. Fora esse público, temos mais de 200 mil pessoas com a segunda dose em atraso. E os dados são do Ministério da Saúde. Eles mostram que o Amazonas tem apenas 1.956.000 pessoas que completaram o esquema vacinal, ou seja, que tomaram as duas doses ou a dose única da Janssen. Isso representa que apenas 45% da população está completamente vacinada. É um percentual muito baixo da média nacional, inclusive. Tem esse detalhe aí. Em São Paulo, por exemplo, 80% da população está com a imunização já completa. E hoje o Ministério da Saúde anunciou que a aplicação da dose de reforço da vacina contra a Covid-19 vai ser ampliada para toda a população do país acima de 18 anos, que tenha completado o ciclo vacinal há mais de 5 meses. Até então, a dose de reforço aqui em Manaus estava aprovada para os maiores de 50 anos, além de pessoas imunossuprimidas e profissionais de saúde. No segundo, o Ministério da Saúde, Marcelo Queiroga, há doses de vacinas suficientes para abastecer as 38 mil unidades básicas de saúde do país. E para a dose de reforço, o Ministério da Saúde orienta que a pessoa tome um imunizante diferente do uso do esquema vacinal.
Pois é, segundo o Ministério da Saúde, agora em novembro, mais de 12.400.000 pessoas, brasileiros, estão aptos a tomar a dose de reforço. E sobre o assunto, eu conversei com o epidemiologista da Fiocruz Amazonas, o Jesse Orellana, que avalia como positiva toda a medida no sentido de ampliar a vacinação. Segundo ele, a grande preocupação agora é sobre o número de pessoas que ainda não se vacinaram, como a gente falou agora há pouco tempo, né, Carlão? Sim. Vamos conferir o que ele disse. A grande preocupação que nós temos enquanto sanitaristas, enquanto epidemiologistas, neste momento no Brasil, é a preocupação com a quantidade de pessoas que nós temos na população como um todo vacinada com o esquema completo, né? Hoje nós estamos com algo próximo a 60% da população total do Brasil com o esquema completo, ou seja, uma quantidade grande ainda de pessoas sem se vacinar, né, com um esquema completo e, sem dúvidas, né, uma quantidade bastante influenciada pelas crianças com idade entre 5 e 11 anos, né? Então, talvez mais interessante, mais estratégico para os objetivos de controlar a epidemia no Brasil neste momento seria nós discutirmos e acelerarmos a questão da vacinação em crianças de 5 a 11 anos e principalmente de mobilizarmos a sociedade, as prefeituras, os governos estaduais, o Ministério da Saúde, o Programa Nacional de Imunizações, para aumentar a quantidade de pessoas vacináveis, ou seja, pessoas com 12 anos ou mais, para que elas possam completar o esquema vacinal, quando for o caso de atraso, né, de pessoas estarem com o esquema vacinal incompleto, ou de captar pessoas que ainda não tomaram sequer nenhuma dose da vacina contra a Covid-19. Jesse Orellana também salientou a importância de seguir os protocolos de segurança contra a Covid. O uso da máscara facial, a higienização sempre. É importante higienizar as mãos e evitar, é claro, aglomerações. Pois é, Carlão, né, tudo junto é sempre muito importante a gente continuar seguindo os protocolos de segurança. E a respeito dessa liberação do anúncio do Ministério da Saúde de ampliar a vacinação, a dose reforço, a terceira dose da vacina contra a Covid-19 para toda a população, todos acima de 18 anos, aqui em Manaus é o seguinte, tá? Muita atenção, somente após uma nota técnica ou informativa do Ministério da Saúde é que a Secretaria Municipal de Saúde vai definir as estratégias para que a população acima dos 18 anos receba a terceira dose do imunizante contra a Covid-19. Então não é tipo amanhã vou lá que eu vou receber o reforço, não. Muita calma nessa hora que é tudo contado, é preciso avaliar o estoque, avaliar tudo. Então a Secretaria Municipal de Saúde ainda vai se pronunciar e, é claro, vai explicar pra gente como é que isso tudo vai acontecer. Vai ter uma programação. Exatamente, porque o ministro disse que tem dose suficiente para abastecer todas as unidades de saúde do país, mas a gente sabe que não é bem assim que vamos organizar, né? Exatamente. Ok, 6h08, você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. O governo do Amazonas dispensa a licitação de mais de 18 milhões de reais para contratar a organização da sociedade civil na Secretaria Estadual de Educação. A organização contratada com sede lá em Brasília vai implantar projeto de educação física nas escolas estaduais. E o sindicato que representa os trabalhadores da educação vai pedir que o Ministério Público investigue mais essa afronta com o dinheiro público. Vamos aos detalhes agora na reportagem de Odiné Araújo. O ano está terminando e os gastos milionários em projetos e ações, no mínimo curiosos, não param na Secretaria de Educação do Amazonas. O mais novo gasto, com dispensa de licitação na SEDUC, é para implantar um projeto de educação física nas escolas estaduais de ensino médio de tempo integral. Detalhe, todas as escolas da rede pública já têm professores de educação física. E o valor é de mais de 18.495.000 reais com o projeto
projeto. A SEDUC dispensou licitação para contratar pelo valor milionário a OCIP, Instituto para o Desenvolvimento da Criança e Adolescente pela Cultura e Esporte, com sede em Brasília. O IDECAS aparece com um único sócio, o Wilson Alves Cardoso. De acordo com o projeto básico, a ação deve atender 14.743 estudantes ao custo médio de R$ 1.254 por aluno. A dispensa de licitação cita o artigo 25 da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993, que regulamenta as licitações e contratos da administração pública e diz que é inexigível a licitação quando houver inviabilidade de competição ou de empresa de notória especialização. De acordo com a SEDUC, a OCIP conta com os mais renomados empresários, sociólogos e doutores, idealizadores da única metodologia do mundo de detecção de talentos. A presidente do Sinteam, Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Amazonas, Ana Cristina Rodrigues, disse que vai acionar o Ministério Público do Amazonas sobre mais esse gasto milionário injustificado, principalmente se esses pagamentos forem com recursos do Fundeb. Iremos pedir esclarecimentos a respeito disto da Secretaria Estadual de Educação, SEDUC, do Ministério Público Estadual e Federal, pois verba pública não pode ser usada desta maneira. E principalmente se essa verba for do Fundeb, aí é que precisa mesmo de um esclarecimento, pois não pode ser feito sem licitação. Os contratos milionários da SEDUC em plena pandemia e com as escolas fechadas chamaram a atenção do Ministério Público, que já está investigando alguns desses contratos. Em 2020 e 2021, em plena pandemia, quando as escolas passaram a maior parte do tempo fechadas, o governo do estado pagou mais de R$ 136.687.000 em contratos para a compra de livros e outros materiais bibliográficos, também sem licitação. No total, com esses materiais, o governador Wilson Lima pretende gastar mais de R$ 163.223.000. O 18 Horas tentou ouvir a Secretaria de Educação e o governo do estado sobre o mais novo contrato milionário para projeto de educação física na SEDUC, mas até o fechamento da reportagem, eles não enviaram resposta. Odinei Araújo para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Olha, o certo é que todo dia chega denúncia de irregularidades na Secretaria de Educação do Estado. São dezenas de contratos sob suspeitas, a maioria deles são milionários. Detalhe, hein? Nos bastidores comenta-se que a Secretaria Estadual de Educação tem dono e só ganha contrato quem aceita as regras desses tais donos aí. Então tem donos. O orçamento da Secretaria é superior a R$3 milhões. E 3 bilhões de reais. Diante de tantas denúncias, deveria passar por um pente fino dos órgãos de controle. É claro, né, Carlão? Imagina, basta uma investigação aí superficial, não precisa nem ser muito profunda, não. Só passar o pano, né? É só passar ali um pente fino, assim, assim por cima, para se encontrar os esquemas, tá? Foi na Secretaria de Educação que surgiu o primeiro escândalo do governo Wilson Lima, que foi ainda em 2019. O então secretário de Educação, Luiz Castro, pediu demissão do cargo quando ele era acusado de favorecer empresas de transporte escolar com contratos superfaturados. As denúncias continuaram na administração de Luiz Fabian. São vários negócios suspeitos na Secretaria de Educação. Esse contrato aí de R$18 milhões é apenas mais um contrato suspeito. Vamos aguardar agora o posicionamento do Tribunal de Contas do Estado. Olha, por falar aí em Tribunal de Contas do Amazonas, hoje foi eleito o conselheiro Érico Desterro para presidir o TCE e a conselheira Yara Lins será a vice-presidente. O mandato é para os anos de 2022 e 2023. O repórter Héctor Silva tem mais detalhes e nós vamos acompanhar agora. Aos 57 anos de idade, o conselheiro Érico Xavier Desterro e Silva foi eleito para comandar o Tribunal de Contas do Amazonas TCE nos próximos 2 anos. A eleição aconteceu na manhã desta terça-feira, durante a 38ª sessão ordinária do Tribunal Pleno. Érico Desterro retorna à presidência da Corte de Contas após 10 anos. A vice-presidência ficou com a conselheira Yara Lins dos Santos. Na mesma eleição, foram eleitos como corregedor
o conselheiro Ari Moutinho Júnior, e como ouvidor, o conselheiro Josué Cláudio. O atual presidente da Casa, conselheiro Mário de Mello, por lei, assumirá a coordenação da Escola de Contas Públicas. Ao ser eleito, Érico Desterro agradeceu pelos 6 votos recebidos dos demais conselheiros e destacou sobre os avanços do TCE e do seu propósito de colaborar para que o tribunal avance cada vez mais. Bom, para mim é, em primeiro lugar, uma honra voltar depois de 10 anos à presidência do tribunal. Um prazer enorme, eu que sou oriundo da carreira do Ministério Público e antes do próprio carreira de funcionário do Tribunal de Contas. Então, em primeiro lugar, é uma grande honra. E eu espero poder continuar fazendo com que o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas cada vez mais se engrandeça perante a sociedade, cumpra com as suas competências constitucionais, e eu não pouparei esforços para isso. Conforme o atual presidente e conselheiro Mário de Mello, a escolha de Érico Desterro foi fruto de uma união entre os conselheiros. Quero parabenizar a todos os eleitos, em especial o conselheiro Érico Desterro. Eu acho que essa casa sempre teve uma linha de equilíbrio. Eu sei que existem muitas divergências, mas eu quero fazer um reconhecimento público aqui da unidade que prevaleceu, a unidade dessa casa. Então, parabéns a todos os eleitos. Nascido em 1964, o novo presidente da Corte de Contas, Érico Xavier Desterro e Silva, é bacharel em Direito pela Universidade Federal do Amazonas, a UFAM, e mestre pela Universidade de São Paulo, a USP. Ingressou ao TCE como membro do Ministério Público na condição de procurador no ano de 1999. Desde 2006, passou a integrar o quadro de conselheiro da Corte de Contas amazonense. Como conselheiro do TCE, já foi corregedor, vice-presidente e coordenador da Escola de Contas Públicas. No biênio 2012-2013, Érico Desterro foi presidente da Corte, onde se destacou pela rígida dedicação frente à presidência. Na época, o TCE recebeu grande destaque pela celeridade nas atividades exercidas e processos julgados. Durante os anos como conselheiro, Érico Desterro também se destacou frente à ouvidoria da Corte de Contas, onde foi ouvidor-geral por 3 mandatos. No último biênio, transformou a ouvidoria da Corte de Contas em uma referência nacional para os demais órgãos públicos, com a realização de relevantes eventos, ações sociais, programas de capacitação e agilidade no atendimento de demandas. Hector Silva para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 17 minutos. Vamos direto para Brasília conversar com o correspondente do 18 horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, muitíssimo boa noite, tudo bem? Então, começa a ser pago amanhã o o grande esperado Auxílio Brasil, mas com valor de R$ 217 e não os R$ 400 que foi anunciado inicialmente, que seria esse valor. Carlos Eduardo, boa noite. Explica pra gente por que essa diferença. Boa noite, Karime. Boa noite, Carlão. Boa noite a todos. Antes da gente falar de PEC dos precatórios, vamos falar de Auxílio Brasil, para a gente tentar entender, para todo mundo saber como vai funcionar. Gente, o programa Auxílio Brasil começa a ser pago a partir de amanhã aos brasileiros que têm o número de identificação social, o NIS, número 1. NIS é o cadastro junto ao CadÚnico. No dia 18, quinta-feira, vai ser a vez dos beneficiários com NIS final 2 e assim por diante, determinando no dia 30 os beneficiários com NIS final 0. O valor a ser pago pelo governo é de R$ 217,18. E segundo o Ministério da Cidadania, todas as pessoas que recebiam o Bolsa Família vão receber o Auxílio Brasil de forma automática, sem precisar de recadastramento. Ou seja, o Auxílio Brasil vai aproveitar o mesmo calendário e o mesmo sistema adotado pelo Bolsa Família para repassar o benefício. Esse mês, o Auxílio Brasil será pago a 14.600.000 pessoas que faziam parte do Bolsa Família. O governo promete, até dezembro, incluir mais 2.400.000 beneficiários ao programa, que fazem parte da lista de pessoas já cadastradas no CadÚnico e que estão na fila de espera do Bolsa Família. Mas
quem recebia o auxílio emergencial e não está cadastrado no Bolsa Família, por hora não vai ser contemplado imediatamente pelo Auxílio Brasil. É importante ressaltar isso. Karime, o Auxílio Brasil vem com reajuste de 17,84% em relação ao Bolsa Família. O valor de R$ 400 prometido pelo governo ainda não vai ser pago. Por quê? O Congresso Nacional precisa primeiro aprovar a PEC dos precatórios. A PEC dos precatórios abre uma brecha fiscal para que o governo possa furar o teto de gastos e, dessa forma, aumentar o valor do Auxílio Brasil de R$ 237 para R$ 400. É bom? Sim, claro. Mas o problema é que essa PEC traz uma série de problemas ao orçamento público do governo, que pode prejudicar o país em médio e longo prazo. A PEC dos precatórios acabou se transformando em uma PEC política, porque ela pode favorecer principalmente o presidente Jair Bolsonaro nas eleições de 2022. Hoje, ele anunciou que se a PEC passar no Congresso Nacional, ele vai conceder reajuste salarial a todos os servidores públicos federais, usando o espaço fiscal que vai ser aberto pela PEC. Vamos ouvir o que ele disse em uma entrevista dada agora há pouco, agora à tarde, lá nos Emirados Árabes. Vamos ouvir. Há possibilidade, porque a inflação estão há 2 anos sem reajuste. Sem reajuste. A questão da pandemia até se justifica, porque muita gente perdeu o emprego ou teve seu salário reduzido. Agora a inflação chegou a 2 dígitos. Então eu conversei com o Paulo Guedes, em passando a PEC do precatório, tem que ter um pequeno espaço para dar algum reajuste. Não é o que eles merecem, mas é o que nós podemos dar. Todos os servidores federais. Todos os servidores federais, sem exceção. E concurso? Olha, o concurso público é apenas o essencial, como fizeram para PF e PRF, apenas o essencial. Tá? E nós aí, dessa maneira, estamos mostrando responsabilidade. No tocante à reforma administrativa, como você bem sabe, não atingirão os atuais servidores. A gente acompanhou a fala do presidente Jair Bolsonaro em viagem, ao exterior. Carlos Eduardo. Viajando. Karime, ele dizer que vai conceder reajuste a todos os servidores públicos é muita coisa. Vai ser possível, tá parecendo falácia, viu? Será, cara? É possível, temos para isso? Olha, todas as categorias profissionais dos servidores públicos federais, cada categoria reivindica um determinado percentual de reajuste. Pois é. Assim, reajuste para cobrir inflação, o reajuste da categoria, ou seja, cada categoria tem o dos policiais, os agentes penitenciários, servidores públicos administrativos, servidores de carreira de Estado, todos eles querem uma partezinha desse reajuste. E agora, como é que ele vai negociar isso tudo? Como é que ministério vai cuidar de tudo isso? Se a PEC passar, ele vai ter que cumprir isso daí. Vai ter brecha fiscal para cobrir tudo isso? Enfim, né? Grande questão, agora, Karime, verdade, diga. Tirar da manga. Karime, a PEC dos precatórios começou a tramitar no Senado, porque ela passou na semana passada na Câmara, após o tratoraço do presidente Arthur Lira. Mas no Senado, ela está tramitando precisamente na Comissão de Constituição e Justiça. O relator dessa matéria é ninguém menos que o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra, do estado de Pernambuco. Ele já encontrou resistência de alguns colegas, principalmente senadores do MDB, que é o partido do senador Eduardo Braga. Eles são contrários ao texto que foi aprovado na Câmara. Eles não querem que as brechas fiscais que vão permitir ao governo o pagamento do Auxílio Brasil, não querem que o Auxílio Brasil fique atrelado às mudanças na regra de precatórios, que é outra questão muito delicada no governo. Se não houver mudanças no texto da PEC, não vai haver acordo. Esse é o recado. Ou seja, o relator... Diga... Não, pode continuar. Pode continuar. Conclua, imagina. Conclua. Ou seja, gente, o relator vai ter muito trabalho para passar a PEC dos precatórios na CCJ. E no plenário já tem uma oposição forte. 35 senadores já se manifestaram contra a matéria, faltando muito pouco ali para impedir que a matéria seja aprovada pela maioria absoluta. O senador Fernando Bezerra já está conversando com alguns senadores da oposição e tudo indica que ele pode conseguir mudar esse quadro desde que ele mude o texto principal da PEC. Enquanto isso, a gente vem tentando conversar com a bancada do Amazonas, saber como ela pensa sobre a PEC dos precatórios. Eu conversei hoje com o senador Plínio Valério, do PSDB do Amazonas. Ele ainda não tem um posicionamento definido, prefere aguardar.
mas disse que a PEC vai ter uma tramitação muito complicada dentro do Senado. Vamos ouvir o que disse Plínio Valério. A PEC dos precatórios é complicada, tanto é que só no Senado já tem 4 PECs, né? Como alternativa. Então, o que está acontecendo no Senado é que os autores das PECs estão reunidos para ver se fazem uma só. Vai demorar um pouco aqui. É muito complicado porque eles colocaram o auxílio emergencial como carro-chefe para vender para o público isso, né? E já o precatório prejudica muito as categorias que tem precatório para receber como de professores. Eu vou esperar para ver o que resulta dessa coisa, mas com certeza a PEC dos precatórios não será a que veio da Câmara. Vai ter modificação no Senado, com certeza. A gente conferiu agora a fala do senador Plínio Valério a respeito dessa PEC dos precatórios. Modificações, né? Ainda vai rolar muita coisa, não é não, Carlos Eduardo? Isso. Ainda tem muita água para passar por baixo dessa ponte. Karime, o senador Eduardo Braga ainda não se manifestou publicamente com relação à PEC dos precatórios. Mas como ele é líder do MDB no Senado, já se manifestou contrário à PEC, então a gente imagina que o posicionamento dele deva ser esse, né? Contrário, por enquanto, à PEC dos precatórios. O senador Almar Aziz também não se pronunciou publicamente sobre o assunto, mas essa PEC dos precatórios ainda é um tema que vai levar muito tempo para ser debatido. Karime e Carlão. E para encerrar, acho que dá tempo ali, aquela história toda do ministro da Economia e dos investimentos dele lá no exterior. Como é que ficou? Ele vai ou não vai comparecer no Senado para prestar esclarecimento sobre isso, que é um assunto, né, que ainda está na baila, né? As empresas offshore. Os offshores. O compromisso ficou agendado para terça-feira que vem, dia 23, no Senado Federal. Quem marcou foi a Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que aprovou hoje um requerimento de comparecimento do ministro Paulo Guedes e do ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, para darem explicações, inicialmente, sobre a política de preços da Petrobras, que vem sendo a principal razão dos aumentos de preço dos combustíveis e do gás de cozinha. O assunto principal é esse. Mas é importante destacar que com certeza ele será bombardeado por essa questão, principalmente sobre a explicação que ele precisa dar, uma explicação razoável sobre as contas dele em paraíso fiscal, que já renderam à família de Paulo Guedes mais de 55 bilhões de reais. O Ministério Público Federal já tem informações de que Paulo Guedes deixou de ser dono da offshore, que era mantida nas Ilhas Virgens Britânicas, mas deixou a filha dele tomando conta do dinheiro. Agora, antes de passar para vocês, gente, eu vou dar uma última notícia, prometo que serei rápido. Vamos lá, imagina. Diga lá, notícia quente tem prioridade, diga lá. Uma última notícia sobre eleições 2022. O partido União Brasil, que nasce da fusão do Democratas com o PSL, apresentou hoje o pedido de registro no Tribunal Superior Eleitoral, TSE. Esse é o primeiro passo para que a legenda possa funcionar de fato como partido político, com diretório nacional, diretórios estaduais e municipais. A expectativa é que o registro eleitoral possa ser aprovado pela Corte do TSE entre fevereiro e março do ano que vem, ficando União Brasil apto a receber novos parlamentares em abril, durante a janela partidária. E vale lembrar o que a gente falou aqui: União Brasil vai ter a maior bancada da Câmara dos Deputados e também a maior fatia do fundo partidário. E o partido já vem conversando com Sérgio Moro para tentar fazer também uma fusão, juntar ali, já que Sérgio Moro foi lá para o Podemos, é provável que ele pule para a União Brasil para ter o candidato à presidência com recurso do tamanho da União Brasil. Volto com vocês, Karime e Carlão. Muitíssimo obrigada pelas informações, Carlos Eduardo Matos, direto de Brasília. Boa noite, bom trabalho. Boa. Valeu, gente. Até amanhã. Valeu. 6 horas e 28 minutos, vocês estarão melhor no Mix do Brasil. 18 horas. Olha aí, os trabalhadores em Manaus devem usar o 13º salário, olha só, para pagar dívidas, segundo pesquisa da Câmara de Dirigentes Lojistas aqui da capital, Karime. Pois é, e o salário extra deve movimentar cerca de 2,5 bilhões de reais na economia aqui do estado. Vamos conferir como o manauara deve gastar esse 13º agora na reportagem de Júlia Gomes.
Na capital amazonense, os trabalhadores devem usar o 13º salário para pagar dívidas e comprar itens do vestuário. Pelo menos foi o que apontou a pesquisa de intenção de uso do salário extra feita pela Câmara de Dirigentes Lojistas de Manaus. De acordo com a pesquisa, 39,4% dos entrevistados, ou seja, 4 em cada 10 consumidores, pretendem usar o dinheiro do 13º para quitar dívidas. No ano passado, esse indicador foi de apenas 28,2%. Outros 26,9% pretendem comprar roupas, 19,4% calçados e apenas 15,6% responderam usar o recurso para comprar itens para a ceia de Natal e 13,8% pretendem comprar presentes. Ainda segundo o levantamento, o 13º salário deve injetar até dezembro cerca de 2,510 bilhões de reais na economia do estado, com o pagamento a 882.385 pessoas, com valor médio de salário a R$ 2.577,48. Azuri Benzion, presidente da Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas do Amazonas, lembra que o mês de novembro já é tradicionalmente um período de pré-vendas para o Natal, de aquecimento do comércio, impulsionado justamente pelo pagamento da primeira parcela do 13º salário dos trabalhadores. Entendemos que agora realmente é aquele mês mais conhecido, o mês mais crucial para o comércio. Na pesquisa que nós mostramos há pouco, mostra que as pessoas, 34% das pessoas pretendem usar o seu pagamento de 13º para quitar dívidas, é um aumento em relação ao ano de 2020. E um item que aparece esse ano que não apareceu no ano passado é a questão de antecipar a compra de presentes para não deixar para a última hora. Eu acho que isso é uma medida assertiva em que as pessoas vão poder antecipar, fazer uma compra melhor e não correr o risco de que haja alguma ruptura ou que você não consiga comprar o que você quer realmente no mês de dezembro. A pesquisa da CDL Manaus foi realizada no período de 5 a 10 de novembro, de forma online, com um universo de 800 questionários entre homens e mulheres maiores de 18 anos da capital. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, ainda hoje aqui no programa 18 horas, hein? Você confere a programação do Réveillon em Manaus. É o nosso assunto daqui a pouquinho, logo depois da playlist. Você está ouvindo 18 horas. Agora nós vamos conferir a previsão do tempo, hein? A previsão do tempo para esta noite de terça-feira e também a madrugada de quarta-feira. Tempo e temperatura com Karime Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Climatempo, a chuva deve continuar, viu? As chances de chuva são de 80%. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima não deve passar dos 30 graus. A umidade relativa do ar fica entre 54% e 87%. E hoje, a chuva forte e raios que atingiram Manaus nesta terça-feira causaram muitos prejuízos. Provocou estragos na Feira de Santo Antônio, na zona oeste de Manaus. A água invadiu o local e, além da inundação, muitos equipamentos elétricos e freezers dos trabalhadores ficaram destruídos. Muitos feirantes não conseguiram trabalhar nesta terça-feira. No bairro Santo Antônio, um hip-rap desmoronou. Na Compensa, há registro de alagamento no beco Irara. E no bairro São Raimundo, um muro desabou. Segundo a Defesa Civil, foram registrados 56 milímetros de chuva nas últimas 24 horas aqui em Manaus, sendo que a média para todo o mês é de 212 milímetros. 18 horas. Olha o Rio Negro, hein? Secou mais 4 centímetros de ontem para hoje. E registrou na manhã a cota aí de 19 metros e 80 centímetros. Você está ouvindo 18 horas. E o deputado Dermilson Chagas denunciou que o governador Wilson Lima pagou só este ano mais de 500 milhões de reais em indenizações, ou seja, são pagamentos realizados sem cobertura contratual. A repórter Artemisa Gadelha está ao vivo aqui nos estúdios da 18 horas para falar com a gente a respeito do assunto. Muito boa noite, Artemisa. Está nos estúdios da Rádio Mix do 18 horas. Tudo bom, linda? Então é isso mesmo, né? Mais uma denúncia.
Verdade, Karime. Boa noite para você, boa noite, Carlão, boa noite a todos que nos acompanham no 18 horas. Olha, a denúncia foi feita hoje na tribuna da Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Então, o deputado Dermilson Chagas, do Podemos, denunciou aí o governo do Estado do Amazonas por pagamento de indenizações. Imagine aí, olha, R$500 bilhão. Isso aí sem qualquer licitação. Segundo Dermilson, inclusive a CPI da Saúde do Estado do Amazonas solicitou do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas que suspendesse esses pagamentos por indenização por serviços ou entrega de bem de consumo. E qual seria o motivo dessa suspensão? Porque não se sabe se realmente esse produto foi entregue ou se o serviço foi feito com qualidade. Inclusive, ele levantou essa questão na tribuna. Nós conversamos também com o deputado Dermilson Chagas. Vamos ouvi-lo agora. O Tribunal de Contas ainda aceita esse tipo de pagamento e que precisamos trazê-los aqui para saber até quando isso vai acontecer. Eles são órgãos fiscalizadores e auxiliares da Assembleia e que precisam dar satisfação ao povo. Nós vamos continuar dessa forma, porque do jeito que está aí, não dá para acreditar que haverá um combate à corrupção no Estado. Nem a lei o governo sancionou, que foi feito por esta casa, nem a Controladoria do Estado faz nada e o Tribunal de Contas fecha os olhos para esses pagamentos absurdos de indenização que acontece no Estado do Amazonas ainda. Você está ouvindo 18 horas. Ouvimos então o deputado Dermilson Chagas, que disse que vai continuar fiscalizando esse caso. Já o deputado Wilker Barreto, também do Podemos, ele fez ali um top 5 nas redes sociais dele, falando das principais denúncias desses 3 anos do governo Wilson Lima. Vamos ouvir então o deputado Wilker? Lembra da Casa Civil de buffet, entendeu? Aí nós temos aí os 225% que teve que retroagir de aumentos de servidores do alto escalão, que saiu a nível nacional no Fantástico. A árvore de Natal, que nós, em plena pandemia, certo, se queria gastar R$2 milhões com árvores natalina, sopão da Seduc, R$80 o quilo. O jatinho, que ainda continua sendo uma prática vergonhosa praticada pelo governador. Repito, se fosse para voar para dentro do Amazonas, para visitar municípios, para levar ações do governo, eu nem questiono, porque a gente sabe que não tem realmente uma regularidade de voos de linha. Mas para ir para São Paulo, Brasília, com voos regulares, certo, é uma atrocidade se gastar mais de R$20 milhões ao longo deste governo. Ou seja, o que a gente percebe é a aplicação equivocada de recursos, o nosso povo ainda necessitando de ações práticas de combate à violência, e a gente percebe aí o dinheiro indo pelo ralo. Ouvimos também o deputado Wilker Barreto. Sabe, Karime, o que é incrível é que são 24 deputados na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas. Já foram feitas várias denúncias. E, no mínimo, estranho que não acontece nada. Absolutamente nada. Nada. A Assembleia deveria estar do lado do povo, não do governador. Deveria fiscalizar o governo do Estado do Amazonas. É para isso que existe, inclusive, não é? Muitíssimo obrigada pelas informações, Artemisa Gadelha. Agora 6h41. Carlão. 18 horas. Policiais militares e bombeiros rejeitam um reajuste de 3,3% anunciado pelo governador Wilson Lima para o fim do congelamento salarial previsto para o ano que vem. A proposta deixou muita gente insatisfeita. Por isso, entidades se juntaram para tentar reverter essa situação. Vamos acompanhar mais detalhes agora na reportagem de Odinei Araújo. Se
Teve uma categoria que sofreu na pele com o atual governo do Amazonas, foram os servidores públicos. Logo que assumiu o governo em 2019, Wilson Lima enviou para a Assembleia Legislativa do Amazonas, onde tem a maioria dos deputados a seu favor, o projeto de lei 84/2019, que congelou o salário dos servidores de 2019 até 2021, com a desculpa de economizar. O salário dos servidores só será descongelado no último ano do governo Wilson Lima, em 2022, e com reajustes alardeados como históricos, anunciados na véspera do Dia do Servidor Público, no fim de outubro. Acontece que nenhuma categoria ficou satisfeita com o aumento que estão chamando de migalhas. Uma dessas categorias é dos policiais e bombeiros militares do Amazonas, que esperavam receber ao menos 10,5% de aumento salarial e vão receber somente 3,3%. Em uma nota emitida na semana passada e assinada por diversas entidades representativas dos militares, a categoria foi convocada para uma Assembleia Geral no fim de semana para falar sobre o que eles chamaram de reajuste pífio, ou seja, um reajuste reles, ordinário e de pouco valor. Na reunião, o aumento de 3,3% foi recusado pelos policiais militares, que se mostraram insatisfeitos com a proposta do governador Wilson Lima, conforme o presidente da Associação dos Oficiais da PM e Bombeiros Militar do Amazonas, Tenente Coronel Emerson de Barros. Todo mundo sabe aí que o governo deu concedeu aí 3,3, anunciou a concessão de 3,3, que é a correção inflacionária relativa a 2020 para a Polícia Militar. Isso gerou uma repercussão muito negativa na tropa, na instituição, e diante disso o governo anunciou um sonho antigo nosso, que era a lei de curso. Só que, infelizmente, a lei de curso que estão propondo para a gente é totalmente diferente do que é aplicado em outras instituições do Estado. Ou seja, aquilo que era um sonho hoje está virando uma espécie de pesadelo. E foi por isso que nós realizamos essa assembleia. A Associação dos Oficiais disse que não participou de nenhuma mesa de negociação com o governo e que a promessa de Wilson Lima era atribuir aos PMs a lei de curso nos mesmos moldes e na mesma proporção dos demais servidores públicos do Estado. Mas, apesar da promessa, o governo concedeu o menor reajuste aos policiais militares e apenas em cima de parte da remuneração e não sobre o todo, além de ter deixado de fora os militares inativos. Ainda de acordo com o presidente da entidade, Tenente Coronel Emerson de Barros, caso o governo aplicasse a lei de curso de forma correta, os policiais militares receberiam cerca de 70% a mais. Por isso, só resta à categoria se mobilizar em busca de apoio para tentar aumentar o pior reajuste já recebido pelos militares. O governo ele quer conceder a lei de curso, mas num percentual totalmente diferente das demais instituições, e que nós não concordamos. Isso vai fazer o policial perder cerca de 70% do que ele iria ganhar se o governo aplicasse a lei de maneira correta. Então foi por isso que nós realizamos a assembleia e a partir de agora nós estaremos em mobilização junto oficiais, praças, junto aos nossos deputados, junto à tropa, para que a gente tente reverter essa situação. De acordo com a categoria, o governo deve ainda 6,5% de reposição das perdas da inflação, pagamento dos quinquênios atualizados na forma determinada pela Justiça, entre outros. Odineia Araújo para o 18 horas. Bom, a verdade é que o reajuste concedido pelo governador Wilson Lima deixou não só os militares insatisfeitos, mas também os profissionais de saúde e educação. Com tanto dinheiro em caixa e batendo recordes sucessivos aí de arrecadação, o reajuste aos servidores públicos que estão há 2 anos com salários congelados poderia, claro, ser bem maior. Foi um aumento pífio e por isso os servidores estão tão insatisfeitos. Você está ouvindo 18 horas. Entrevista do dia. E hoje o nosso entrevistado é o diretor-presidente da Manaus Cult, Alonso Oliveira. Muito boa noite, presidente. Seja bem-vindo aqui ao programa 18 horas, aqui nos estúdios da Rádio Mix. Tudo bem? Então, a gente quer saber a programação de Réveillon deste ano, que vai ter na Ponta Negra, né? E a atração principal será o Luan Santana, é isso mesmo? Boa noite, eu que agradeço a iniciativa da Mix e dizer que temos a satisfação
de estarmos trabalhando para o Réveillon de Manaus com uma atração nacional do Luan Santana, confirmada para esse grande evento que há mais de 2 anos não se realizava. Então, estamos trazendo uma atração nacional para o evento do Réveillon da cidade de Manaus. Vai ter uma programação gospel também no Réveillon? Estamos com a programação do Réveillon Gospel, Esse Réveillon deverá ser realizado ali nas mediações da Arena da Amazônia, ali naquele entorno aonde nós realizamos o aniversário da cidade de Manaus, também com uma proposta de nós anteciparmos essa data. Porém, isso ainda não foi definido. É algo que o prefeito estará trabalhando isso com o nosso secretário Janjão. Isso é algo que nós podemos estar resolvendo lá na frente. Tudo isso é sempre atenado com a questão da vacinação. Era essa a minha pergunta, a minha próxima pergunta. Importante. Como é que vai ser feito o controle, né, da doença, da Covid-19 para esses eventos? Para esse evento nós estamos com a comissão de grandes eventos trabalhando, isso aí fortemente em um formato para Ponta Negra, onde o público que anteriormente era um público de 250 a 300 mil pessoas estará sendo limitado, né, a 1/3 desse volume de pessoas ali, com toda a segurança. Vamos continuar mantendo toda a segurança necessária para a boa realização do evento, com Fundação de Vigilância Sanitária, a Censa, exigindo e cumprindo todos os protocolos necessários com a orientação do comitê de gestão. Então, esse evento, nós teremos esse formato de forma limitada a garantir um bom evento. E além disso, de garantir esse bom evento, nós temos também uma outra preocupação, que é de tornar um evento limitado, porém inesquecível na cidade de Manaus. Nossa cidade foi a primeira a sofrer um impacto muito grande, devastador, por conta do Covid-19. E nós não podemos correr o risco de voltarmos a ter um quadro dessa ordem. Portanto, como a Ponta Negra foi liberada esse final de semana, um dos meios que nós temos para acompanhar a evolução dessa doença ou não é termos ali o nome daquelas pessoas ali devidamente ali conciliada com a Fundação de Vigilância Sanitária e a Censa, a fim de nós podermos ficarmos acompanhando detidamente esses dados. Ok, olha, na semana passada aí o prefeito anunciou o edital para a liberação dos recursos para a escola de samba. Como será o carnaval de 2022 aí? Já no carnaval agora. Isso. Tratando-se de carnaval, nós já lançamos aí, na verdade, o edital. Esse edital, nós trabalhamos valores que as escolas de samba estavam há mais de 5 anos sem ter esses valores atualizados. E trouxemos uma novidade para isso aí também, que foi fazer com que as escolas possam receber os seus recursos antes mesmo do seu desfile. Esse é um termo de apoio e, para isso, a Manaus CUT também estará, juntamente com as escolas, tendo oficinas específicas para os representantes das escolas, a fim de trabalhar um treinamento para prestações de contas. Nós queremos as escolas, todos os representantes, devidamente documentados, capacitados, a fim de que eles não incorram mais na inadimplência junto à Manaus CUT, junto ao Tribunal de Contas. Queremos encontrar meios, ferramentas legais para que eles possam trabalhar adequadamente. Maravilha. Para encerrar, a Manaus CUT já começou o pagamento dos projetos contemplados no edital do Prêmio Manaus Zezinho Correia 2021? Perfeito. Nós começamos o pagamento a partir do aniversário da cidade de Manaus. Isso foi uma força-tarefa. Nós tivemos 991 candidatos
classificamos 271. Hoje mesmo, antes de vir para aqui, nós temos um número de 254 artistas que já receberam seu recurso, e acredito que o mais tardar até sexta-feira nós liquidamos esse número. Um caso ou outro é um problema de conta, são pequenos detalhes que terminam inviabilizando o pagamento. Isso não significa dizer que não será corrigido. Portanto, esse edital foi lançado em março deste ano e estamos pagando em prazo recorde também os artistas vencedores do prêmio Zezinho Correia. Okay. Muitíssimo obrigada pela sua presença conversando com a gente aqui no programa 18 horas. Eu agradeço em nome da Manaus CUT, em nome do prefeito Davi, agradecemos essa oportunidade e estamos à sua disposição. A gente também, muitíssimo obrigada. Boa noite. Boa noite. Conversamos com o diretor-presidente da Manaus CUT, Alonso Oliveira. 6h52 e você está no melhor mix do Brasil. 18 horas. E hoje, dia 16 de novembro, é Dia Internacional para a Tolerância, um tema bastante pertinente, principalmente nos dias atuais, né não, Carlão? Por isso a repórter Júlia Gomes conversou com a psicóloga Cássia Morim, que falou um pouquinho pra gente sobre o que significa ser tolerante. Vamos acompanhar a reportagem. Tolerar não é simplesmente suportar, é respeitar e perceber que o modo de pensar, de vida e crenças são individuais. Hoje, 16 de novembro, é o Dia Internacional para a Tolerância, data estabelecida em 1995, quando a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, aprovou em sua Conferência Geral a Declaração de Princípios sobre a Tolerância, que foi assinada por 185 países com a intenção de poupar sucessivas gerações das guerras por questões culturais a partir da prática da tolerância e da convivência pacífica entre os povos vizinhos. A psicóloga e coach Cássia Morim explica a diferença entre o preconceito e a tolerância. O que é o preconceito? É quando eu não tenho conhecimento de algo. É um pré-conceito de uma determinada situação, é quando desconheço um determinado conteúdo, situação, e assim me gera uma certa resistência, me gera um certo bloqueio. Diferente do preconceito, a tolerância é quando eu possuo o conhecimento de algo, é quando eu conheço as diferenças e por isso não quero conviver, não quero aceitar, não quero conversar e muito menos tenho boa vontade em agregar, não possuo respeito nem empatia para com o outro e por isso gera um processo de exclusão e marginalização, porque eu não quero. A especialista explica que existem diversos tipos de intolerância, seja ela racial, de gênero, religiosa, que contribuem para uma sociedade mais violenta e com mais doenças mentais. Porque o excluir, o não agregar, o separar, o marginalizar causam dores, sofrimentos desnecessários, cria uma sociedade muito mais resistente ao diferente, onde o outro é marginalizado, onde eu tenho que incluir as pessoas e seus padrões para serem aceitos. E nós somos seres diferentes, nós temos culturas diferentes e o diferente é agregador, o diferente transforma. Segundo o relatório do Mapa do Ódio, apenas no ano de 2018 foram registrados 12.098 crimes de ódio no Brasil, motivados por preconceitos relacionados às raças e etnias, orientações sexuais, diferentes identidades e expressões de gênero, práticas religiosas e ao local de origem das pessoas. E as mídias digitais, principalmente nesse período da pandemia, tornaram-se espaços onde as pessoas passaram a expor muito mais suas opiniões, inclusive seus preconceitos e discursos de ódio. Por isso, hoje mais do que nunca, é necessário dialogar sobre tolerância em respeito às diversas formas de existir, como afirma a especialista. Aceitar o outro, aceitar o diferente é saudável, uma vez que nós vamos criar uma sociedade
mais igualitária. Então, sermos mais empáticos para com o outro, vamos diminuir taxas de violência e taxas também de adoecimentos mentais, onde as pessoas vão ser mais felizes, mais agregadoras, mais inclusivas diante do diferente. Júlia Gomes para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. E hoje foi dia de eleição para os novos dirigentes da Ordem dos Advogados aqui do Amazonas. E a repórter Artemisa Gadelha acompanhou toda a movimentação e traz os detalhes para a gente agora. Boa noite, Artemisa. Então, temos resultados, será? Já foi movimentado, né, hoje? Bastante movimentado hoje. Inclusive, já temos o resultado. Mas antes, vamos acompanhar um pouquinho da movimentação dessa eleição? E, inclusive, o ex-governador amazoniano Mendes esteve no local. Ele, que é advogado, participou também desta eleição e, olha, foi ovacionado pelos colegas e também recebeu felicitações, já que hoje, dia 16 de novembro, é dia do aniversário dele. Vamos acompanhar, então, essa movimentação? E nós desejamos aí felicitações ao ex-governador do estado do Amazonas. Parabéns. Amazoniano Mendes. Parabéns, e ao vivo agora, sim, por telefone, vamos saber então o resultado desta eleição com a vice-presidente da OAB Amazonas, Grace Benayon. Ela já está na linha? Boa noite, vice-presidente Grace Benayon. Boa noite, querida. Sempre uma alegria estar na Rádio Mix e dizer que realmente foi uma grande festa aqui, comemorando também o aniversário do nosso eterno governador amazonino. Eu acho que eu estava ouvindo aqui a matéria, não posso deixar de comentar, viu? Eu estava presente, pude participar, ainda bem, e tive assim uma lembrança que eu vou fazer um registro. Vim muitas vezes votar com a doutora Tarsila Mendes também, e hoje eu tive aquela memória, aquela lembrança, aquela saudade, mas muito feliz em ver o governador tão bem, tão disposto, tão atuante e vindo aqui exercer aqui esse voto aqui para a advocacia, prestigiando a advocacia do Amazonas. Obrigada, vice-presidente. Então, a eleição terminou 5 horas da tarde e a apuração já no fim da tarde. O advogado Jean Cleuter Simões Mendonça, da chapa 30, OAB Unida, venceu então com 2.891 votos, é isso mesmo? Exatamente, mais de 82% dos votos para Jean Cleuter, que representa a união da advocacia e a advocacia amazonense e brasileira, né? Também nós teremos pela primeira vez um presidente amazonense no Conselho Federal do Conselho Federal da Ordem dos Advogados. Portanto, hoje é um momento de muita alegria para a advocacia e brasileira. Quero saudar também o candidato Paulo Mafioletti, que esteve presente, e eu acho que é legítimo disputar. Hoje foi a festa da democracia e é muita alegria a gente poder perceber o quanto os advogados e advogadas estavam engajados, atuantes e de forma muito harmoniosa aqui, brindando a cada um dos candidatos que participaram nesta eleição. Portanto, eu quero aqui parabenizar o futuro presidente, Jean Cleuter Mendonça, e todos os advogados e advogadas que integrarão o sistema OAB, né, e que integram a chapa vencedora, que representa, assim, a união, a chapa 30. Okay. Vice-presidente Grace Benayon, agradeço pela entrevista e gostaria já de agradecer pela sua gestão. Atualmente a senhora está como vice-presidente, mas fez história na OAB, foi presidente, a primeira mulher presidente da OAB Amazonas, e nós agradecemos também pela sua gestão. Muito obrigado, uma ótima noite. Eu que agradeço a oportunidade de estar sempre aqui na Rádio Mix, que eu
Sou muito fã, adoro e agradeço a todos que estiveram comigo, advogados e advogadas nessa gestão. Muito obrigada, Rádio Mix. Sempre muito bom estar no 18 horas. Valeu. Muitíssimo obrigada. Boa noite, Grace Benayon. Artemisa, muitíssimo obrigada pelas informações. Temos aí agora, né, já o resultado, tudo direitinho. Muito obrigada, uma ótima noite. Agora às 7h01, seguimos direto para o Editorial 18 horas. Editorial 18 horas. Daqui a pouco, mais de um mês, o Amazonas entra no último ano da gestão do governador Wilson Lima. Por 3 anos seguidos, foi a gestão que mais teve dinheiro nos cofres para investir. 2022 vai ser um ano eleitoral. Até lá, o governador terá somado recursos de 65 bilhões de reais para usar na gestão. É o recorde em toda a história do Amazonas. O que a gestão vai mostrar até lá ainda não dá para saber. Por enquanto, as realizações estão muito aquém dos recursos que o governo teve para realizar a favor do povo do Amazonas. E como diz o ditado popular, quem não fez em 3 anos dificilmente vai fazer em apenas 1. 18 horas. LM72, boa noite. Boa noite, um beijo, até amanhã. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.